10 horas e 35 minutos. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, é um estudo, na verdade, do Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontou que a proporção de famílias endividadas no Brasil saiu de 78,5% em junho para 78,1% em julho. É uma queda de 0,4 ponto percentual. E é o primeiro recuo desde novembro de 2022. Sobre esse assunto, nosso convidado que está ao vivo conosco, que você confere também com imagens no nosso canal do YouTube, é o economista Wagner Moraes, CEO da AIS Partners, que gentilmente atende o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Wagner, muito obrigado pela sua atenção, muito bom dia. É para a gente olhar o copo meio cheio, mostrando que há uma queda no endividamento de algumas famílias, ou o copo meio vazio, que aponta que mais de 78% da população ainda está com dívidas? Bom dia. Sim, olá, Heitor, muito bom dia, uma honra muito grande. Eu gosto mais dessa segunda colocação que você fez. Eu acho que é mais adequado a gente enxergar esse copo meio vazio ainda. De fato, se nós enxergarmos o nível de endividamento das famílias em julho do ano de 2022, ou seja, um ano atrás, 78% das famílias estavam endividadas, ou seja, já possuíam ao menos uma dívida. Em junho de 23, né, este número ele aumentou para 78,5%, mas em julho a gente teve essa ligeira queda de 0,4%, né, e atingindo esse percentual de 78,1% das famílias endividadas. Sim, essa é uma notícia excelente, visto que a gente não enxergava uma queda nesse número ao longo dos 12 últimos meses, mas o lado não tão bom assim é que houve também uma ligeira elevação nas dívidas em atraso, ou seja, já de 29,2% das famílias endividadas e com dívidas em atraso, em junho de 23, né, no mês de julho agora, esse percentual ele já subiu ligeiramente para 29,6%, ou seja, aumento de 0,4% no percentual das famílias que estão com dívidas em atraso. Enfim, então, é nesse aspecto que eu digo que é mais adequado a gente enxergar esse copo meio vazio. Houve uma queda no total de endividados, mas houve uma ligeira elevação nas dívidas em atraso. Tiago Prudente, economista Wagner Moraes, CEO da AIS Partners, participando conosco, falando sobre essa situação de endividamento das famílias brasileiras. Bom dia, Wagner. Muito obrigado por participar aqui do Manhã Bandeirantes. Eu queria a sua opinião sobre uma seguinte questão. Quando a gente fala de famílias endividadas, é claro que ninguém quer ficar endividado, né? Ninguém quer cair, por exemplo, no rotativo do cartão, ter que parcelar o cartão, mas muitas vezes as pessoas caem em dívidas porque elas tentam fazer negociações e não conseguem fazer negociações, principalmente com instituições bancárias, porque a gente fala muito desses programas que o governo lança, mas a gente sabe que renegociar uma dívida, principalmente com uma instituição bancária, nunca é fácil e eles não estão nem aí se você vai conseguir pagar ou não, eles fingem que estão, mas não estão. Eu queria saber, é preciso repensar essa questão também no nosso país? Porque a gente fala muito do endividamento das famílias como se fosse apenas uma questão de organização financeira, mas é muito além disso, porque é um país onde a renda da inflação, por exemplo, o aumento da inflação prejudica muito as famílias e às vezes as famílias têm que abrir mão de pagar algumas contas para conseguir sobreviver. É preciso repensar essa questão de parcelamento, que vem sendo discutido agora, o Banco Central levantou, sobre parcelamento, sobre a questão dos juros elevadíssimos que as instituições bancárias cobram dentro de um mercado regulado, porque não é um mercado desregulado. Como é que a gente vê, como é que é esse cenário? Qual que é a sua opinião sobre esse cenário? Porque, na minha percepção, questão de endividamento não é apenas a organização financeira das famílias. Vai além, tem outros fatores, mas a gente sempre se concentra num só. Esquece de abordar esses outros fatores. Você está coberto de razão, Tiago. De fato, existem diversos aspectos que a gente necessita enxergar assim com uma lupa muito grande. Vamos lá. Hoje, desse volume de endividados, 85,9% das dívidas estão concentradas no cartão de crédito. Ou seja,
dívida de curto prazo, é lógico que tivemos uma queda, Vela. Se compararmos frente ao mês de junho de 23, este volume de endividamento no cartão de crédito era de 87%, em julho abaixou um pouco e fechou na casa de 85,9%. Mas esse é o tipo de dívida, ou seja, é a pior dívida mesmo, na verdade. Ela está concentrada no curto prazo, e mesmo com essa queda de juros, acho que vale evidenciar que o Banco Central ele fez a redução de 0,5% na taxa de juros anual, mas isso, quando a gente enxerga endividamento no cartão de crédito, é quase inexpressivo, visto que os bancos, em média, eles estão cobrando juros de 11,9% até 12,9% ao mês sobre as dívidas em atraso no cartão de crédito, o que é extremamente elevado. Ela se torna, de fato, impagável mesmo, na verdade, né? Então, de fato, as famílias, elas necessitam olhar muito bem esse perfil da dívida, né? E, de fato, elas se concentrar nessas dívidas que estão com custo financeiro muito mais elevado, a exemplo do cartão de crédito, ou seja, não atrasem suas faturas de cartão de crédito, porque a conta fica extremamente elevada, né? Mas é difícil, sim, se buscar essa renegociação com os bancos, isso devido a esses custos elevados envolvidos num processo como esse, mas o ideal, sim, é que se entre em contato com cada banco, e busque fazer esse alongamento dessas dívidas mais curtas um pouquinho, visto que a capacidade de pagamento das famílias está bastante comprometida ainda, né? E hoje, quando a gente enxerga este volume maior de endividamento das famílias, ele está concentrado mais na baixa renda, ou seja, nas famílias que têm esse rendimento em média de até 3 salários mínimos por mês, né? Então, é onde esse calo aperta mais mesmo, na verdade. Wagner, você acredita que, uma vez aprovado e colocado em prática o fim do rotativo do cartão de crédito, a tendência é que esse número de famílias endividadas diminua ou aumente no país? Na minha visão, a tendência é que, de fato, aumente, visto que essas famílias de baixa renda, ou seja, elas não encontram hoje fontes mais adequadas de financiamento da sua dívida, ou mesmo de busca de dinheiro para que possa manter esse consumo mínimo necessário, né? Então, é lógico, caso essa medida ela seja levada adiante e se acabe com esse saldo rotativo do cartão, ou seja, já a tendência é que atrapalhe mais um pouco ainda, visto que esse nível de faixa de rendimento ainda tem uma necessidade forte de caixa para que possa manter, né, o seu nível de vida, do nível de consumo, e aí vai. Então, na minha visão, eu acho que vai trazer um impacto mais negativo um pouco, e, logicamente, essa pressão para que se busque outras formas de dívida. Ou seja, já na minha visão, eu acho que, né, é bom, por um lado, Vela, porque essa tendência é que as dívidas em cima do cartão de crédito, elas tendem, né, a ser achatada mais um pouquinho, visto que, dentre todas, é que tem um custo financeiro mais elevado, mas, assim, por um outro lado, não vai resolver a necessidade de caixa das famílias hoje. Tiago? Wagner, eu conversava quando o Ministério da Fazenda estava falando com instituições financeiras, com uma fonte do Ministério da Fazenda, sobre a questão do cartão de crédito, porque o governo quer que os bancos reduzam os juros sobre o parcelamento dos cartões de crédito, quando a pessoa não consegue pagar o cartão de crédito. E aí os bancos, essa pessoa me disse o seguinte, justificava. 10h44, a gente vai só restabelecer o contato com o Tiago Prudente, que está fazendo a pergunta. Agora sim, a pessoa dizia o seguinte, aí você fez uma pausa dramática e agora a gente vai saber, Tiago. Não, dizia o seguinte, que os bancos justificavam que nesse período agora, os juros eram muito altos no cartão, porque havia um risco muito grande sobre o pagamento dessas dívidas. E aí o Ministério da Fazenda questionava, por que então que não há uma análise mais criteriosa sobre a liberação de crédito para essas famílias que têm um risco maior? E aí os bancos não deram uma explicação muito clara para o Ministério da Fazenda sobre
porque esse risco, como estava sendo feita essa análise de risco para liberação de crédito. E a gente teve o dobro, a gente tinha 100 milhões de cartões de crédito, hoje a gente tem 215 milhões de cartão de crédito. E a gente vê, às vezes, conheço pessoas próximas, estou pegando exemplos do dia a dia para facilitar, gente, que está endividada e o banco está soltando cartão de crédito na mão dela, falando, olha aqui, uma oportunidade para você. E a pessoa acaba se endividando mais. É preciso repensar isso, o Wagner, sobre essa questão, porque está muito ligado a isso também, né? A taxa de juros é muito elevada pelo risco, mas ela poderia ser menor se essa avaliação de risco fosse mais bem feita, né? Sobre a liberação de crédito fosse mais criteriosa, porque muitas vezes eu tenho a sensação que os bancos não têm critério nenhum, eles vão soltando cartão na mão de pessoas, e eu digo isso por experiência própria, por conhecer muitas pessoas endividadas que estavam ali adquirindo cartão de crédito mesmo com um monte de dívidas bancárias. Sim, essa visão tua, ou seja, é excelente, viu, Thiago? É bastante acertada. O que eu posso observar sobre isso é que com essa entrada de novos bancos, sabe, bancos digitais, fintechs, isso, mais aquilo, ou seja, com este volume elevado de novos entrantes, aumentou bastante essa oferta de cartões, né? Ou seja, operações assim de cartões, ela de fato é a mais arriscada para um banco, tá? Hoje, esse volume médio de perda dessas operações de cartões de crédito para os bancos está na casa de 18% a 22% aproximadamente, então isso é bastante elevado, e logicamente o custo do dinheiro ele necessita ser arbitrado pelos bancos assim de forma que compense, ou seja, essa perda, né? Isso historicamente sempre se manteve dessa maneira. Agora, né, endividamento através do cartão de crédito, de fato esse é o pior mesmo na verdade. O ideal é que se tivesse novas linhas a prazos mais longos para que pudesse financiar esse endividamento hoje, né? De fato, a dívida no cartão ela é muito mais elevada, ela custa mais, ou seja, já custa, né? O que eu compro hoje, eu vou ter que fazer o pagamento ainda dentro desse mês ou no máximo no outro mês, né? Então, já é um endividamento assim, bastante elevado e que, logicamente, gera esse nível de comprometimento da renda no processo de pagamento de forma muito mais elevada. Então, sim, aumentou bastante a oferta de cartões hoje, né? Isso tende a aumentar mais ainda. Naquilo que se refere à análise de crédito, é feito, sim, de forma mais rigorosa um pouquinho, mas não da forma como se deveria, né? É que, dado o risco dessas operações, é extremamente delicado entrar com uma política de crédito mais agressiva. É que se sobe a régua na política de crédito, esse volume de cartões ele vai diminuir sensivelmente. Então, hoje o cartão é uma das formas mais usuais para as famílias, e principalmente de baixa renda, para que faça o financiamento das suas atividades de consumo. Mas sim, aumenta o volume, ele deve se manter, o custo financeiro não tende a cair em cima dessas operações, ele é extremamente elevado e deve se manter. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o economista Wagner Moraes, CEO da AIS Partners, que gentilmente nos atende para falar também sobre esses dados do endividamento das famílias brasileiras e a possibilidade para o futuro. Wagner, muito obrigado pela sua atenção, um ótimo dia. Tiago, tem mais alguma dúvida? Não, eu só queria aproveitar que o Wagner está aqui. Posso fazer uma perguntinha rápida? Porque saiu a questão do crescimento do PIB. Claro. Divulgada agora há pouco, a estimativa do segundo trimestre de um crescimento de 0,42%. É um crescimento, mas o Banco Central alerta que há sinais de desaceleração da economia. Só para esclarecer, né, Wagner, algo que já era esperado, né, pela elevada taxa de juros, os efeitos não estavam sendo sentidos ainda no primeiro trimestre, mas no segundo trimestre é um dado positivo, mas com sinais de desaceleração. É natural, mesmo com a queda agora da taxa de juros, porque a gente sente o reflexo da taxa de juros a longo prazo, né? Não é imediato, né? É basicamente isso, né? Esse resultado do segundo trimestre. Então, essa queda a gente só vai sentir lá na frente, né? Sim, exatamente, Thiago, você está coberto de razão.
né? Ou seja, quando acontece alguma redução de juros, isso traz impacto, ou seja, no PIB, nas atividades econômicas do país, em média, 5 a 6 meses à frente, né? Essa queda que teve, ela é bastante importante, mesmo ajustando mais as expectativas. Ali na abertura do ano, a expectativa é que se encerrasse esse ano agora com juros na casa de 12,25%. Aí depois houve esse alinhamento para a casa de 12%, né, e nesse último mês a expectativa aí do mercado é que a taxa de juros ela feche o ano aí na casa de 11,75%. Isso ajuda sim, né, embora ainda seja uma mexida, eu diria que bastante incipiente, bastante tímida, né, o ideal é que essa taxa de juros ela se achatasse, ela reduzisse assim de uma maneira mais organizada e mais ágil, mas, assim, por um outro lado, entendo esse posicionamento do Banco Central, necessita ser feito dessa maneira. Hoje, as condições econômicas do país, elas não suportam ainda uma redução mais drástica de juros. Então, sim, a expectativa é que juros fiquem na casa de 11,75 até esse fechamento de ano, ou seja, o PIB, ele melhora, a gente teve essa ligeira melhora agora, mas existe um sinal, existe uma dúvida muito grande até esse final de ano, para ver se de fato esse crescimento ele vai se manter, né? E outra, lembramos que a gente tem um IPCA projetado na casa de 4,7 a 4,8 aproximadamente para esse ano, que ainda traz uma contração forte no PIB. Então, acho que ajuda, mas eu não vejo um PIB muito forte ainda dentro desse ano. E outro ponto é exatamente o agronegócio, que tem essa participação de 33% no volume de negócios do PIB. E existe uma incerteza grande sobre esse desempenho do agronegócio ainda dentro desse ano. Wagner Moraes, muito obrigado pela atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um ótimo dia, ótima semana a você e toda a sua equipe. Agradeço imensamente, um ótimo dia a todos.